Bom dia, oitavos anos. A nossa aula de hoje é correção das atividades da aula 1398, do dia 13/4/2020, ok? E é gramática, claro. Essas atividades são estruturais de análise sintática, estão na página 272. Eu trouxe o período, dividi o período para fazermos a estruturação da análise, ok? Então, sem medo, Poia subiu pela trilha milagrosa. Sujeito, quem subiu? Poia, sujeito simples porque tem apenas um núcleo. Ela fez o quê? Sem medo, subiu pela trilha milagrosa. É o predicado, ok? Trata-se de predicado verbal porque o núcleo é o verbo. Se o núcleo é o verbo, o predicado é verbal. Esse verbo é intransitivo, porque quem sobe, sobe. Ponto final. Não necessita de um complemento verbal. Aí, no caso da gramática, temos dois complementos verbais. Objeto direto, sem preposição. Objeto indireto, com preposição. Ok? Verbo subir intransitivo. Objeto não tem, no período. Adjunto adverbial, pela trilha milagrosa, né, de lugar, e sem medo de modo, ok, pessoal? Na alternativa B, no período, Poia liquidou os 7 pássaros monstruosos em defesa do pai. Verbo aqui, né, liquidou. Quem liquidou? Sujeito, Poia, simples, porque possui apenas um núcleo. Poia fez o quê? Liquidou os 7 pássaros monstruosos em defesa do pai. Predicado. Núcleo verbo, predicado verbal, certo? Esse núcleo do predicado verbal é um verbo transitivo direto, porque quem liquida alguma coisa. Liquida alguém, alguma coisa. Então, objeto direto, os 7 pássaros monstruosos. Adjunto adverbial em defesa do pai. Então, veja bem, esse verbo transitivo direto pede um complemento verbal, certo? Sem o uso da preposição. Então, ele é transitivo direto exatamente por isso. A transitividade verbal é VTD, transitivo direto, ok? Alternativa C. O período, né? Eu trouxe aqui o período. Ensinou a tribo dos pés pretos o mistério da dança do sol. Verbo, olhando para o verbo, ensinou o que, certo? E quem ensinou? O sujeito está oculto e descobrimos, por meio da terminação verbal, né, da desinência verbal, tratar-se de um sujeito oculto, ele, entre parênteses, ok? Então, sujeito oculto, ele, ou sujeito desinencial. O predicado ensinou a tribo dos pés pretos o mistério da dança do sol, tá? Predicado verbal, pois o núcleo é o verbo, certinho? Trata-se de um verbo, né? Quem ensina o que a quem, certo? O verbo é transitivo direto e indireto, ou o famoso bitransitivo, tá? Porque apresenta as duas transitividades, ok? Então, ensinou o que? Objeto direto, o mistério da dança do sol. A quem? A tribo dos pés pretos. Então, nós temos os dois complementos verbais. A adjunta adnominal não aparece no período. Oitavos, só para corrigir uma fala minha anterior, eu disse adjunta adnominal. Não, adjunta adverbial não tem neste período, ok? Certinho? Pessoal, vamos ao segundo exercício da página 272, ok? Eu escrevi aqui todo o período para passar para vocês aí os comentários. Neste exercício aqui, o enunciado, o comando pede assim, e faz uma observação: o objeto indireto não é o único elemento preposicionado ligado ao verbo.
Isso a gente já estudou ano passado e estudamos o ano passado, ok? Os adjuntos adverbiais de tempo, modo, lugar, direção, finalidade também são introduzidos, né? Às vezes por preposição também. Sabendo disso, né? Porque estudamos o ano passado, o exercício propõe este período e faz a seguinte pergunta: qual a transitividade do verbo baixar? Então, ó, certo dia, estrela da manhã, só um minutinho, por favor, estrela da manhã, certo? Estrela da manhã baixou os olhos para a terra e ali viu Suatsaki, uma linda jovem da tribo dos pés pretos. Então, o questionamento: transitividade do verbo? Então, trata-se de um verbo transitivo direto, por quê? Né? Baixou o quê? Você pergunta, baixou o quê? Responde sem preposição. O objeto é direto, baixou os olhos. Objeto direto, os olhos, ok? E o verbo é transitivo direto. Só uma observaçãozinha. Eu destaquei aqui a preposição e destaquei o termo para terra. Já este termo aqui, que eu destaquei, trata-se de um adjunto adverbial de lugar. Minto. Um adjunto adverbial de direção, mais preciso, ok? Certo? Voltou seus olhos para onde, né? Baixou para onde? Para a terra, né? É introduzido por preposição, mas não é um complemento do verbo. É um complemento circunstancial, adjunto adverbial de direção. Fechou, pessoal? Beijo, beijo.